Olá, eu sou o Felipe Sali e está começando mais um podcast fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante. Estamos aqui prontos para te ajudar a entender melhor as obras que serão cobradas na FUVEST. E hoje vamos falar sobre Claro Enigma, o 7º livro de poesias do Carlos Drummond de Andrade. E para isso convidamos aqui o grande professor Maurício Soares Filho. Tudo bom, professor? Tudo bom, Felipe. Opa! Vamos começar? Vamos. O Claro Enigma é um livro de poesias e ele é dividido em 6 partes, é isso? Quais são essas 6 partes? Então, vamos falar uma coisinha antes, se você me permite? Claro. Qual é o Claro Enigma? Que Claro Enigma é esse? O que é esse título desse texto, né? A gente tem um livro, como você bem disse, o 7º livro escrito pelo Drummond. De poesias? É o 7º livro de poemas, né? Ele já tinha escrito alguns outros livros de crônica e tal. Em um momento da vida em que ele está um pouco de saco cheio. Um momento da vida em que ele já é um poeta consagrado, nós estamos falando de 1951, o primeiro livro dele é 1930, então faz 21 anos já que ele escreve, vende e é conhecido. Poemas emblemáticos como o No Meio do Caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Todo mundo sabe esse poema. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Quer dizer, são coisas que fazem parte do repertório do brasileiro e faziam parte do repertório do brasileiro aqui na década de 50. Então, ele está querendo dar uma parada. Ele está querendo parar de fazer poemas que falem tão diretamente ao público, que discutam, por exemplo, questões sociais, que sejam poemas de intervenção social, e ele está mais preocupado em escrever sobre o que ele sente, sobre o seu universo pessoal, desenvolvendo o que talvez pudéssemos chamar de mitologia pessoal. Então, tudo isso para te dizer que o Claro Enigma é o enigma da existência. Peraí, por que eu estou vivo mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para onde eu vou? E ele precisou encontrar um caminho para investigar essas respostas, para tentar entender quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai. E aí ele ele desenhou esse caminho, digamos assim, em 6 partes diferentes. Essa foi a sua pergunta. Sim. 6 partes do Claro Enigma, 6 caminhos para entender o Claro Enigma, 6 pistas por meio das quais eu posso buscar respostas para essa pergunta tão difícil de responder, que é quem eu sou. Então, a primeira parte chama-se Entre Lobo e Cão, e é o momento em que ele está, como o próprio nome diz, um pouco em dúvida: devo ser lobo, agressivo? Devo atacar? Ou devo ser cão, passivo e amigo do homem? Estou entre lobo e cão, aqui nessa dúvida. A segunda parte é Notícias Amorosas. São 7 poemas em que ele fala sobre a sua concepção de amor, porque amar é um dos motivos pelos quais estamos vivos. O amor como algo inerente ao ser humano, como algo que faz parte da essência humana, de certa forma, pode nos ajudar a nos explicar. O Menino e os Homens, em que ele fala sobre influências, né, que ele recebeu, em que ele faz poemas dedicados a outras pessoas. Então, essa relação com o outro também é algo que pode dar sentido ou me ajudar a entender a minha existência. Selo de Minas, Drummond é um poeta mineiro, nascido em Itabira, no ano de 1902, e falar sobre Minas Gerais é falar sobre quem ele é falar das suas origens físicas, da família dele, de como tudo isso o formou como cidadão e poeta. Então, Selo de Minas é a 4ª parte. A 5ª parte se chama Os Lábios Cerrados, e é uma parte dedicada àqueles que morreram, àquelas figuras da sua família que eram próximas a ele e que morreram e que agora estão com a boca fechada, com os lábios cerrados, estão em silêncio, mas mesmo em silêncio ainda exercem grande influência sobre quem esse cara é. E, por fim, A Máquina do Mundo, uma última parte que composta de apenas 2 poemas, um de mesmo nome, A Máquina do Mundo, e outro de nome O Relógio do Rosário, em que ele faz uma reflexão a respeito da sua relação com o mundo, né, com a máquina que o mundo representa e com a sua infância lá em Itabira. O Rosário é a catedral
de Itabira, que ficava ao lado da casa onde ele foi criado e viveu a sua primeira infância. Então, uma tentativa de interpretação do ser e estar no mundo é o que encerra esse livro. Portanto, de novo, 6 partes rapidinho. Primeira parte entre Lobicão, segunda parte Notícias Amorosas, terceira parte O Menino e os Homens, quarta parte Selo de Minas, quinta parte Os Lábios Cerrados e última parte A Máquina do Mundo. Olha, mas se ele conseguiu 6 pistas, 6 caminhos para encontrar o sentido da vida, ele foi mais longe que a maioria das pessoas, né? Pois é, eu acho que foi muito bem nessa missão. A maioria das pessoas nem pensa muito sobre isso, né? Eu acho que esse livro, e aliás esse é um dos papéis da poesia na nossa vida, para que poesia? Para que serve poesia, meu Deus? A poesia é um caminho para eu entrar em contato comigo mesmo. A poesia é uma ponte que me leva de mim para mim mesmo pela visão do outro. Quer dizer, o poeta, ele compõe textos a partir de imagens. E imagens que definem muito bem coisas que a gente conhece com muita... Eu vou te dar um exemplo concreto, que é o casamento. Tem um momento do poema A Mesa, em que ele fala sobre um irmão que ficou solteiro, né? Um irmão que resolveu não se casar e que sempre foi, por causa disso mesmo, uma preocupação dos pais. Ah, puxa, nunca se casou, será que ele ama, será que ele deixa de amar? E o Drummond fala desse irmão, que aliás se chama José, é para quem ele fez o poema E agora, José? Isso, E Agora José, que é do outro livro, e ele pergunta, e ele fala sobre o casamento. Tem um jeito tão lindo de se descrever casamento. Olha só, ele amou e ama e amará. Só não quer que seu amor seja uma prisão de 2, um contrato entre bocejos e 4 pés de chinelo. Isso é para você que está ouvindo entender que a poesia se faz dessas imagens que descrevem coisas que conhecemos, mas de uma forma inovadora e reveladora para nós. Eu sou casado com a mesma pessoa há 30 anos